Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Gostei muito também desse hino, 197. Sim. Quem tiver com o hinário, vamos pegar para a gente desfrutar dele. Amém. Pegar alguns versículos. Esse hino ele nos mostra sobre o crescimento em vida. Crescimento em vida. O crescimento em vida é uma necessidade de cada cristão, né? O primeiro passo, antes de crescer, é necessário nascer. A pessoa precisa nascer. Sim. E uma vez que nasce, né? Ou indo mais profundo ainda, quem é da biologia me ajuda aí. Precisa ser fecundado. Uma criança no bebê, uma criança dentro da barriga ali. Sim. Ela não nasceu exteriormente, mas ali é a fecundação que chama? O óvulo primeiro tem que ser fecundado. Isso, né? Fecundado ali, vai nascendo aquele... Virar um embrião. Obrigado, embrião. Né? O embrião, e ali agora a mãe vai se alimentando, e com o tempo o embrião vai se desenvolvendo. Acho que é a cabeça primeiro. Isso. Vai nascendo, né? Vai aparecendo a cabeça e ela já vai crescendo a partir dali. Quando chega com 9 meses, né? Por volta de 9 meses aí está em condições de nascer, sendo que ela já está lá dentro, né? Ela vai aparecer e continua ainda se alimentando, não mais pelo umbigo, pelo cordão umbilical, obrigado. Eu estou desatualizado. Não mais pelo cordão umbilical, mas pela amamentação, né? Então vai comendo, vai se alimentando até que ela vai crescendo. Daqui a pouco chega num estágio aqui de algumas crianças que vão... já come feijão, não, né? Já, né? Já... Rapaz, já tem dente, Davi. Eita, poxa, rapaz. E depois vai comendo uma comida mais sólida e agora vai crescendo, né? Então, Davi, né? Como é o nome, André? Gael, eles estão crescendo em vida. Amém. Eles têm vida e eles estão crescendo em vida. E daqui a pouco vai se tornar aí um adolescente, né? Então, nós como cristãos, nós somos assim, a palavra vai sendo falada, né? E quando aquela palavra, ela toca em você, né? Toca no seu espírito humano, na sua necessidade, e você crê no Senhor Jesus, desculpe se eu estiver falando errado, é como se houvesse essa, digamos, essa fecundação, você creu no Senhor Jesus, vai ser batizado, né? Quando você é batizado ali já é o nascer de novo. Mas até mesmo antes do nascer de novo, algo já foi gerado no seu interior. A fé já foi gerada ali. Ouviu a palavra, pelo ouvir vem a fé, e você vai ali cada vez mais se alimentando, até chegar o momento de nascer, né? Aí você nasce e você precisa agora crescer em vida. Amém. Porque Jesus disse que nós não devemos ser como meninos, agitados de um lado para o outro, né? Levados por vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, né? Aqueles que induzem ao erro. Ou seja, uma criança ela é pura, mas ao mesmo tempo também ela é inocente. E se ela é inocente, ela pode ser facilmente enganada, né? Os pais podem enganar uma criança. Não quer tomar um remédio, arruma alguma coisinha, né? É docinho, toma, tchau, aí enganou, né? Um adulto você não engana assim, né? Então, uma criança, embora ela seja pura, mas ela também é inocente e pode ser induzida, né? Então, nós como cristãos, quando fomos nascidos, existe uma necessidade de crescimento em vida para que você não fique imaturo, né? Imaturo. Também, uma criança, ela não tem ainda senso de responsabilidade, né? As coisas são muito fáceis para ela, se resume a vida, né, em brincar, em receber, né? As coisas tudo pronta, mas vai chegar um momento que no Senhor você precisa também ir adquirindo algumas responsabilidades, né? E algumas disciplinas. Aí quando a criança vai se tornando adolescente, aí agora às vezes os pais já colocam, você vai varrer a casa, vai lavar os pratos, né?
começa a arrumar a sua cama, vai adquirindo algumas coisas, né? Já vai fazer atender alguns pedidos, vai ali, pague a fulano, compre aquilo, porque ela vai crescendo. E nós espiritualmente precisamos também ir crescendo em vida para que nós possamos ir assumindo responsabilidades no serviço ao Senhor, né? Ou seja, na igreja, nós já possamos ir realmente ir assumindo essa responsabilidade. Então, no início é leite, depois vem um alimento mais sólido. Mas para nós crescermos, nós precisamos estar nos alimentando da palavra, né? Nos alimentando. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. O versículo 1 até o 2. 1 Pedro 2, 1 ao 2. Amém. Quem pegou pode ler. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Senhor Jesus, amém. 2. Desejai ardentemente, amém. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Agora 1 Pedro 1, 22 a 23. Só voltar a página. 1 Pedro 1, 22 a 23. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Amém. 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Então aí, amém. A palavra de Deus, né? Fomos gerados não de semente corruptível, né? Mas de incorruptível mediante a palavra de Deus. E por meio dessa palavra a qual fomos gerados, nós também devemos continuar desejando ela ardentemente, como crianças recém-nascidas, né? Que desejam genuíno leite, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, um dos pontos que faz com que aconteça o crescimento é comer, é se alimentar. Se uma criança, né, ela não ter uma alimentação adequada, ela pode crescer com algumas carências, algumas deficiências que pode refletir até mesmo mais tarde no corpo dela, né? Por isso que existe essa preocupação de alimentar bem a criança, né? Meu irmão tem lá o filhinho dele, ele gosta muito só de bolacha. E às vezes se botar um pacote de creme crack, botar um cuscuz com ovo, alguma coisa assim, ele prefere só a bolacha. Então é uma luta, né? Porque sabe que se ficar comendo só pão e bolacha não tem substância e os nutrientes diversificados, né? Vai ser só uma coisa só. E pode comer pão e bolacha, mas também precisa variar das outras coisas, né? Pão e bolacha não tem ferro, por exemplo. Acho que não, né? Só se tiver no trigo aí, não sei. Mas eu acredito que se tiver pouquinho. Agora o feijão vai estar cheio de ferro para, né? Carne, proteína. Então precisa variar. Senhor Jesus. Amém. Então é necessário realmente se alimentar para crescer. E quando nós comemos da palavra, nós ficamos fortalecidos. Isso Jesus falou também, quando até João falou da tentação ali, né? Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca de Deus, que procede da boca de Deus, né? Então, a palavra de Deus, aqui tem muitos nutrientes, né? Rapaz, aqui tem todas as proteínas, vitaminas, minerais, e nós precisamos nos alimentar, né? Amém. São suprimentos aqui
para nos fortalecer. Quando você fica muito tempo sem contato com a palavra de Deus, né? Com os livros espirituais que também traz mastigado ali a palavra de Deus, você, em seu espírito, você vai se tornar uma pessoa fraca. E também na parte cognitiva aqui, como o Givaldo falou, se você não conhece, você erra. A própria Escritura diz, errais por não conheceres as Escrituras, né? Se a pessoa não conhece, ela erra, porque ela não tem como saber, né? Como ser guiado. E aí ela vai ser como crianças. Mas uma vez que nós nos alimentamos, nós realmente agora vamos ser fortalecidos. Então, irmãos, o primeiro ponto é não deixe de desfrutar da palavra, né? De ler a Bíblia, de ler livros que trazem ali a palavra de Deus de forma pura, né? Explicada, onde você também pode ser fortalecido. Sim. Porque isso nos torna fortes. Verdade. Ainda se você vê 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, o versículo 14 diz assim, olha, 1 João 2,14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. 1 João 2,14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então aqui novamente você vê, se referindo aqui aos jovens, eles eram fortes e ao mesmo tempo traz a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Então a palavra, ela nos dá força, né? E ao mesmo tempo ela nos dá poder para resistir ao maligno. Porque Jesus, ele resistiu o maligno com a palavra de Deus, né? Também está escrito, né? E ali ele sempre falava, nem só de pão virá o homem, ele sempre rebatia o maligno com a palavra. Então nós podemos nos alimentar dessa palavra, né? E assim nós nos tornamos pessoas fortalecidas e podemos de fato vencer o maligno, né? Claro que nós estamos numa luta, num embate muito grande. Às vezes existem lutas, né? E nós precisamos estar na posição, né? Mas como nós cantamos o hino, às vezes nós podemos até falhar, como disse aqui o hino. Tua luz vem mostrar que sempre estamos a falhar, mas esperança há, pois a semente em nós germinará. Cresce, Senhor, mais em nós. Então, pode chegar momentos que você também, às vezes, vai falhar. Nós desfrutamos segunda-feira na comunhão de jovens, que Jesus disse aos discípulos, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Sim. São duas coisas que precisam caminhar juntas. Que se não caminharem juntas, você pode cair em tentação, é orar e vigiar. Se eu só orar e não vigiar, eu posso cair na tentação. Vamos colocar um exemplo. Digamos que eu gosto de fofocar, né? Digamos que eu gosto de fofocar. Senhor, me ajude para eu não estar falando mal de ninguém, para eu não estar espalhando história, não estar... Você orou, pediu ao Senhor. Agora você tem que vigiar. Aí digamos que você saia na porta da sua casa, você encontre duas pessoas ali e você sabe que elas gostam de meter o pau nas pessoas. Olha só, minhas amigas, meus amigos, aí você já vai correndo para ali. Chega lá, vai ter aquele assunto. Quando pensar que não, você também está fazendo parte daquelas fofocas. Você orou, mas vigiou? Não vigiou. Então são duas coisas que precisam andarem juntas, né? Sim. E você também precisa vigiar e orar, né? Porque se você só vigiar e não orar, você vai se tornar uma pessoa meio que orgulhosa, dependendo da sua capacidade natural, eu posso, eu consigo, né? E até mesmo vai, às vezes, querer menosprezar os outros, né? Mas você precisa orar para demonstrar dependência, Senhor, e também vigiar para não entrar em coisas, em meios que possa te levar a pecar, ou seja, cair em tentação. E se porventura acontecer, né, a luz de Deus, ela vai te iluminar. Quando você está buscando o Senhor Jesus, buscando viver de alegrar, de agradar o Senhor Jesus,
Imediatamente, quando você, entre aspas, cometeu a fofoca ou qualquer outra coisa, você vai ser iluminado. Diz, puxa vida, desagradei ao meu Senhor, né? Me perdoe, Senhor. Então você vai, dentro de você, um sentimento ruim vai ser gerado. Um sentimento de, talvez, de tristeza, né? Porque você desagradou o coração de Deus. Você caiu, né? Você pecou. A luz de Deus te iluminou. Mas aí agora o que vai acontecer? Você vai se arrepender diante de Deus, né? E isso é importantíssimo porque Deus está encontrando um caminho em você. Cada dia mais você vai se moldando para que o Senhor ele vá conquistando terreno e espaço no seu coração, né? Amém. Senhor Jesus, Amém. o ruim é quando você não se incomoda mais, né? E sua consciência fica cauterizada. E quando sua consciência está cauterizada quer dizer o quê? Você não sente mais, você não tem mais sensibilidade. É como, se não me engano, uma queimadura de 3º grau. A pessoa não sente mais a dor ali, né? E não sei se aqueles bois, quando dá aquele ferro quente ali, parece que aquela parte, não sei se ele fica cauterizado, no sentido também de não sentir dor, né? Mas ele fica ali marcado. Mas o cauterizar, que eu quero falar, é perder a sensibilidade. É como uma pessoa que... tem pessoas que tem uma parte do corpo humano que não sente mais dor. Tá? Por exemplo, se for o pé, você pode bater, pode cortar, e ali ela não sente mais nada, porque ali perdeu a sensibilidade. Se o cristão ele tiver com a consciência cauterizada, significa que ele vai cometer erros e não vai sentir mais nada. Vai se afundando e vai não sentir mais nada e vai acabar caindo no fundo do poço, né? Ou até que seja gerado um escândalo, né? Porque realmente acontece assim, o pecado ele começa ocultamente, mas se a pessoa tiver com a consciência cauterizada, vai chegar um momento que se você não matar ele te mata, né? Ou acontece escândalos como nós vemos nas redes de televisão, né? Algumas coisas assim. Então realmente que o Senhor Jesus ele possa cada dia mais nos iluminar. É importantíssimo nós estarmos na luz de Deus, né? Porque nós somos seres falhos, né? Frágeis, mas quem nos fortalece é o próprio Senhor, né? Então precisamos ter um coração de arrependimento, de confessar os nossos erros, né? Estarmos orando ao Senhor, vigiando, para que nós possamos nos manter em busca desse crescimento de vida. Amém. O grão da vida és plantado em nosso coração. Tens um início então, e tua vida é nossa provisão. Amém. Cresce, Senhor, mais em nós. Vamos ver João 12, o versículo 24. João 12, 24. Amém. Pode ler. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ó Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse grão de trigo aqui, Jesus, nesse momento, ele poderia estar se referindo a ele, né? De fato, era ele. Porque ele, como um grão de trigo, ele, quando foi sepultado lá, né? Foi sepultado, ele morreu, e ao ressuscitar de filho unigênito, ele se tornou o filho primogênito, né? Ele se tornou o filho primogênito. Se você ver Romanos 8, vai falar isso. Romanos 8, o versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, ou seja, o Filho de Deus, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos.
Para você ver aí, né? Sejam conformes, ou seja, conformes à imagem do seu filho, e o filho sendo o primeiro entre muitos irmãos. Sim. Então, esse grão de trigo, primeiro ele caiu, ele morreu, depois ele produziu muitos outros grãos, né, de trigo, ou seja, muitos outros irmãos. Então, o Senhor Jesus, como grão de trigo, ele caiu na terra, e aí realmente ele gerou muitos. E nós podemos aplicar a nós, né? O grão da vida esse grão da vida está plantado em nosso coração. E cada vez mais ele precisa também ser alimentado para que ele possa crescer em nós. Assim como uma planta precisa de água e precisa do sol, né? E de alguns nutrientes para crescer, nós também precisamos ser alimentados, né? Alimentados para que possamos ali ter o Senhor Jesus crescendo dentro de nós e se expressando. Amém. E também aqui existe uma aplicação para a nossa vida, né? A casca precisa ser quebrada. Senhor Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então nós também, já outra aplicação, como grãos, nós precisamos mortificar, né? O velho homem, morrer, e aí quando nossa vida da alma é negada, quando nós sofremos pelo Senhor, né? Existe frutificação em nossa vida, né? É por isso que Jesus diz: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Senhor Jesus. E também ele diz: quem quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o grão que também está sendo quebrado, é a nossa casca, é a nossa natureza. Como diz a estrofe: vem nos amolecer, de nossa origem estás a par, e ao te invocar, vem remover as pedras, nos lavrar, cresce, Senhor, mais em nós. Então, de nossa origem, Deus, ele está a par, ou seja, Deus, ele está ciente, né? Ele está a par da situação, ele está ciente de nossa origem. Sim. E ele sabe que não é boa, né? O pecado nos contaminou, está em nós, e infelizmente só existe o mal, né? É como Jesus falou: bom é Deus, bom só é Deus. Sim. De nossa origem está a par, né? Mas ao te invocar, vem remover as pedras, nos lavrar. Então, a nossa origem é má, mas nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Amém. Temos a vida de Deus dentro de nós. Amém. E agora essa vida precisa crescer, né? Amém. E tomar todo o espaço no nosso ser. Amém. Aí é onde entra renova a mente, vontade, emoção e satura-nos então, né? Então, glória a Deus por isso. Nós estamos nessa jornada de crescimento. Verdade. De crescimento. E isso vai durar toda a nossa vida, né? Quanto mais você crescer, mais frutos do Espírito você vai demonstrar. Verdade. Quanto mais você crescer, mais humilde você vai ser. Sim. É diferente de ser inchado, né? Orgulhoso. Mas você vai, na sua vida, demonstrar o amor, né? Você vai demonstrar os frutos, a paciência, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. E quando nós vamos ver isso aí, nós vemos que estamos ainda muito longe, né? De realmente alcançar isso. Sim. Mas esperança há. Continue, né, no Senhor. Ele me disse assim: para o véu adentrar. Ou seja, existe um véu que você precisa passar para adentrar e com ele habitar. E ali, permanecendo no Senhor Jesus, né? Desfrutando do Senhor, não desistindo, o Senhor ele consegue nos moldar, né? É uma vida que nós precisamos sempre dizer: Senhor, trabalha em mim, vai crescendo em mim. E Deus ele vai usando muitos meios para fazer a gente crescer. É comendo pela palavra, mas também pelas situações para nos amadurecer, né? Jesus é o Senhor. Amém.